gostaria de agradecer a presença de todos aqui, amém? Eu estou vendo os rostinhos aqui, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nosso irmão Fabrício, Deus te abençoe, amém, Davi, amém, os demais, aleluia Jesus, que estão aqui presentes nessa noite, para adorar o Senhor Jesus juntamente conosco. Deus, Ele tem uma palavra para você aqui neste lugar, aleluia. Mateus 16, aleluia Jesus, versículo 24, todos já acharam, que nos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz Tome os seus assentos, aleluia Jesus. Vamos orar sentados hoje mesmo. Pode glorificar ao Senhor, pode exaltar a Deus, aleluia Jesus. Jesus, que o Senhor possa abençoar a todos aqui nessa noite, Pai, vai repreendendo os impedimentos, as barreiras. Deus, visita meu coração, o coração da tua igreja, que o Senhor possa nesse momento, Deus, dirigir a tua palavra a cada vida que adentrou por este lugar. Jesus, que o Senhor possa abençoar a cada um aqui, que o Senhor possa repreender a fúria do adversário contra nossas vidas. Pai, toma a direção de tudo, Senhor. Tu sabes, ó Deus, porque nós estamos aqui, precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, confirma nessa noite a tua palavra, as revelações do teu Espírito Santo, e em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa conduzir-me agora como um canal de bênçãos, como instrumento vivo entre os céus e a terra. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Igreja amada do Senhor, acabamos de ler um tópico muito importante nessa passagem. Eu vou extrair, aleluia Jesus, essa parte agora para os dias já de hoje, para a auto-revelação da palavra. Hoje eu gostaria que a igreja, aleluia, voltasse um pouco atrás no seu passado, aonde Deus, Ele tirou você da lama, tirou do pecado, transformou, lapidou, levantou e te transformou hoje em um diamante, uma peça rara nas mãos do Senhor. Eu quero que você hoje faça uma autoanálise, aleluia Jesus, quem era eu, quem era você, aleluia. Eu sei que poucos aqui teve a oportunidade, aleluia, de nascer em um berço evangélico, em conhecer o Evangelho, aleluia, crescer em uma família já na presença do Senhor. Mas aqueles que sabem, aleluia Jesus, do que eu estou falando nessa noite é que quando Deus, Ele chama o homem do lamaçal, quando Deus, Ele chama o homem do pecado, quando Deus, Ele determina na vida de um homem, na vida de uma mulher, uma obra, um chamado, nós temos que entender e passar por esse versículo aqui que acabamos de ler, que nós temos que negar a si mesmo e seguir Jesus. Eu não vou entrar em partes, aleluia, que fala sobre a cruz, aleluia, totalmente, porque levaríamos aqui de 6 a 8 horas falando sobre cruz. Eu vou entrar num tópico agora muito importante, aleluia, nessa noite. O que é a cruz para você? O que é uma cruz para essa igreja? O que é a cruz que a Bíblia Sagrada fala, aleluia? Temos muito significado, foi
cruz. Mas que cruz é essa, igreja? Qual é a cruz que você carrega nessa noite de hoje? Qual é a cruz que está te incomodando tanto? Que cruz é essa que tanto você escuta e incomoda? Dá uma faga no peito, a gente começa a ficar sufocado. Eu digo para você uma coisa: a cruz do que o Senhor está falando nessa noite não é essa cruz que você diz que está carregando. Não é essa cruz que você tem, aleluia, Jesus se crucificado todos os dias, achando que se você não carregar esse peso, você não vai ver a Deus. Calma. Provação, adversidade, problemas, marido injusto, marido cruel, situação de fome, decadência na raça. Isso não é cruz, meu amado. Isso não é cruz. Problema não é cruz. Se você ouviu alguém falar para você que cruz é problema, não. Cruz é a solução do homem de Deus e da mulher de Deus. E Margarina, por que você fala isso? Porque, igreja, problema não é cruz. Eu quero fixar e que você guarde isso dentro do teu coração. Provação, adversidade, deserto, situações mal resolvidas, problema familiar, problema financeiro, problema conjugal, problema, enfim, uma série de problemas. E isso não é cruz. Pode ser provação, pode ser adversidades, pode ser situações que o Senhor posicionou e preparou para nos conduzir até o céu. Mas a cruz que eu falo hoje é uma cruz de um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher. A cruz que eu e você temos que carregar, negando-nos todos os dias até a nós próprios. É uma cruz de renúncia. É uma cruz que você tem que ter dentro do teu coração. E se esse crente não carregar nessa cruz, nunca mais, nunca você poderá ver a Deus. Que cruz é essa? É uma cruz diferente. É uma cruz aonde o homem e a mulher precisa ter. Meus amados, eu enxergo como um chamado. E quem é chamado de Deus sabe do que eu estou falando. A chamada missionária, ela é uma cruz aonde o homem e a mulher nunca pode se apartar. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que nessa noite você saia daqui diferente, pensando diferente. Eu quero que nessa noite a igreja se autoconscientize que essa cruz nós temos que ter gravado dentro do nosso coração. Essa cruz de um chamado. Quando o Senhor diz negue-se a si mesmo, é porque o Senhor sabia que nós encontraríamos pedregulhos em nossos caminhos. Nós encontraríamos situações terríveis em nossos caminhos, aonde, se você não estiver preparado para morrer por Cristo, nunca nós poderemos ver a Deus. O chamado de um homem é muito mais, aleluia, do que um problema. O chamado de um homem vai além até de nós mesmos. Se nós não estivermos preparados para negarmos a nós mesmos, nós não vamos exercer esse chamado de um verdadeiro adorador de Cristo Jesus.
por Cristo nos dias de hoje? Quem está preparado para exercer o chamado? Quem está preparado, igreja amada do Senhor, para mandar a séria? Será que as raízes não estão, a Ramanduguia séria, fincada na terra, que tem tal medo de se entregar à chamada que Deus te engana e como mandar a séria de milionário? Será que, aleluia Jesus, se Cristo hoje te chamasse pelo teu nome e dissesse: ei, larga tudo, segue-me, venha após mim, será que nós deixaríamos tudo e realmente seguimos a Jesus? Será que realmente nós vamos exercer o chamado? Porque o chamado na vida de um homem é doído. E muitas das vezes ninguém quer passar mais prova, ninguém quer passar mais luta, ninguém quer passar mais peleja, não é assim? Ninguém quer exercer aquilo que o Senhor separou. Ninguém quer renunciar por causa de Cristo. Ninguém quer mais pagar o preço dos altares, porque um chamado arde. Mas só que se você não carregar essa cruz do chamado, você não vai ver a Deus. Se você deixar na cama da baixéria, porque problemas nós resolvemos. Só que existe um problema muito grande: carregar a cruz da salvação não é para todos. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos não querem mais renunciar. E tem que ter a cruz da renúncia, tem que ter a cruz da sequidão, tem que ter a cruz da busca constante pela presença do Espírito de Deus. Vamos diferenciar de problema. Problema é problema, adversidade é adversidade, mas a cruz do Evangelho nós temos que carregar. Pronto, e acabou. Chamando para chorar para cantar. Tu está disposto a segurar essa cruz e ir até o fim? Se está disposto, eu vou colocar alguns pontos aqui para ver se realmente aqui nessa noite tem gente carregando essa cruz. Porque tem muita gente deixando a cruz e está caminhando sozinho, livre, leve e solto. Mas se não tiver essa cruz, vai ficar estreito. Porque quem é chamado por Deus sabe o preço de uma chamada. Quem é chamado por Deus sabe. E eu sei que aqui nessa noite adentraram por essas portas todos que estão chamados, chamar para comandar. Porque eu não vim aqui nessa noite na CAI, a quase não consegui chegar até aqui para pegar para cadeiras. Não, hoje Deus veio pregar para chamados e escolhidos aqui nesse lugar. Jesus, Ele está dizendo nessa noite: aqui eu te chamei pelo nome, ei, de ti eu faço hoje na praça da Platônica de Campará. A chamada é aquela, meus amados, aonde você nega tudo e coloca Jesus em primeiro lugar. Siga após mim. O que é, irmã Karina? Seguir após mim. Siga as minhas instruções. Siga, eu vou na frente e você vai atrás. Não tem esse negócio de Jesus ir na frente, me comandar e a gente vai cortando o caminho para tentar chegar lá. Não! Temos que passar pelos espinhos, temos que passar pelos rochedos, temos que passar pelos pedregulhos, temos que passar pelo deserto, pela areia escaldante. Mas não podemos esquecer que temos que seguir a Jesus da maneira que Ele quer, não é como a gente quer. Muitas vezes o homem está dando o seu jeitinho brasileiro para fazer o que quer e está seguindo em frente. Mas essa cruz não é de Cristo. Essa cruz é fogo estranho. A cruz que eu conheço é uma cruz diferenciada. É uma cruz que você chora. É uma cruz que você paga preço todos os dias. É uma cruz que você diz: essa cruz eu não largo. Ei, pode acontecer o que quiser, mas eu estou seguindo a Cristo. A chamada de um homem e de uma mulher, você tem que insistir em carregar. Mas irmão, você acabou de dizer qual é a diferença. Deus está trazendo de volta, porque tem pessoas aí que estão confusas, não estão entendendo. O preço de carregar a cruz é você estar lado a lado com Jesus. Essa é a tua cruz, e isso é mérito para crente. Isso não é peso nenhum, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação. Ele é caminho certo e seguro. Ele é a certeza que nós vamos morar no céu e vamos ter
baixo, crente que não consegue mais olhar para o alto, porque está pesado mesmo. Essa cruz não é de Cristo. A cruz de Cristo te deixa leve, livre, solto. E quanto mais luta você passa, mais dá vontade de levar essa cruz. Chamados para uma diferença, chamados para o Evangelho, chamados para seguir Jesus, chamados para fazer aquilo que o Senhor te mandou. Porque quem é chamado não faz o que quer, fala o que Deus manda, faz o que Deus manda, exerce o que Deus manda. Quem é chamado de Cristo não agrada o homem, não agrada a mulher. Ele obedece a lei, mas ele faz o que Deus manda. Ele determina, aquele que é chamado, ele não brinca em serviço. Aquele que tem chamado, ele não faz a vontade dele, mas ele faz a vontade do Pai. Mas vai doer. Não negue a tua cruz. Mas irmão, eu estou passando dificuldade. Você não está entendendo o que está acontecendo. O negócio está estreito, virou tudo. Deixa tudo virar. O que não pode virar é a tua cabeça contra Jesus. Deixa o barco pegar fogo. O capitão está na proa, na séria. Ele tem o que nós precisamos. Deixa vir a deriva. Ele dá direção para crente aqui nessa noite. Deixa a situação acontecer. Ei, sabe de uma coisa? Eu aprendi que quanto mais o negócio está escaldante, é onde nós ficamos mais perto de Jesus. Onde o negócio mais está pegando fogo, é que nós temos que grudar na orla dele e falar: eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aonde o negócio está estreito, nós temos que levantar a cabeça e dizer: Jesus, eu não vou te deixar. Sabe de uma coisa? Tem muita gente deixando a cruz da salvação e está carregando a cruz de problemas. Não consegue mais enxergar que essa cruz nós não podemos deixar. Tem muita gente que está afogado de situações, mas está esquecendo que tem essa chamada. Quem tem um chamado não pode desistir. Eu não sei porque Deus está falando nessa noite dessa maneira, mas tem gente aqui que precisa ouvir, que precisa carregar essa cruz. Se não carregar essa cruz, você não vai conseguir. Acostumamos a carregar a cruz do problema e deixamos a cruz da salvação de lado. E Jesus está contemplando tudo nessa noite. Ele está dizendo assim: é mais fácil carregar a minha vontade, é mais fácil fazer o meu querer, é mais fácil você estar do meu lado. Porque estão esquecendo de clamar na Ramandagassura, porque os problemas têm submergido a igreja do Senhor. Glória a Deus. Igreja, uma coisa é certa e séria: nós não podemos nos entregar à cruz de situações mal resolvidas. Nós temos um Deus poderoso, que é só clamar e Ele ouve, porque os seus ouvidos estão inclinados para a oração do justo. As tuas mãos não estão encolhidas para te socorrer, e os seus olhos estão como chama de fogo sobre toda a face da terra. A igreja precisa aprender a clamar e entender que não podemos largar Jesus de forma nenhuma. Não deixe aquilo que o Senhor trabalhou o tempo inteiro para você chegar até aqui. Tem muita gente com 15, 10, 5 anos de evangelho, mas está levando deixando a cruz de lado, que é Jesus Cristo, em nossas vidas, defendendo tudo e está submergindo com problemas, com situações terrestres. Deixa o que é da terra ficar na terra. Comece a viver uma vida espiritual. Sai da carne, igreja, sai da carne. Entra no Espírito nessa noite, porque Jesus, Ele quer te mostrar coisas celestiais. Jesus, Ele está apontando para uma geração que Ele chamou pelo nome. Ele diz: eu vou te mostrar coisas tremendas. Tu vai fazer milagres maiores
Eu estou caminhando tanto tempo no Evangelho, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei, às vezes eu entro na igreja, sento, eu escuto a palavra, muitas das vezes entra por aqui, sai por aqui, eu não sei nem o que foi pregado quando eu chego na minha casa. Eu não sei, aleluia Jesus, se eu abrir a Bíblia, eu não sei nem o que foi pregado, o que a pregadora falou, o que o pregador falou, em que lugar que foi, qual foi o tópico, qual foi a entrelinha. Eu não sei qual foi o livro dos 66 livros que a Bíblia tem, Ramandagassória. Eu não estou compreendendo nada, o que eu não sei nem o que eu estou fazendo na igreja. Infelizmente, amados, não se escandalize, é assim. Ramande praxa na minha casa. Amando forganandanda isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite que vai responder a você. Você foi chamado. Não foi Deus, Anabiacera Mandagassória, que falou o teu nome errado, não. Você mesmo. O Senhor te conhece desde as entranhas da tua mãe. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para você impactar onde você chegar. O Senhor te chamou para você pregar para os seus vizinhos, para você ser luz, para você ser sal, para temperar essa comida que está insolsa por aí, descendo de qualquer maneira, estão pregando de qualquer maneira, e o sal da terra e a luz do mundo estão se conformando. É a palavra que o Senhor nessa noite Ele traz para a igreja dele. O chamado que eu te dei é para você convencer a alma do pecado. Eu te chamei para fazer a diferença no meio da tua parentela. Eu te chamei para você temperar o que está insosso. Eu te chamei para você ser luz nas trevas. Como que eu posso cruzar os meus braços e não saber o que eu faço todos os dias na casa do Senhor? Como que eu posso? Aí sabe o que acontece? Mente vazia é oficina do diabo. Começa os atritos, começa a vir a desesperança, começa a vir coisas inimagináveis na mente do ser humano. Começa a vir problemas, porque aonde a mente não está focada em Cristo, não está focada na salvação, não está focada na cruz que precisa carregar, que é a cruz da comunhão com Cristo, que é a cruz da renúncia, que é a cruz eu não vou fazer isso porque entristece a Cristo. Começa a vir submergir os problemas, e muita gente está largando a cruz da salvação e está pegando a cruz de problema, está pesando e está ficando aqui na terra, e no dia do arrebatamento muita gente vai ficar com bagagem, porque bagagem não entra no céu. E que palavra é essa? Jesus disse: a minha igreja está submersa. Houve um tempo, amados, que eu estava orando em um determinado lugar, e na madrugada o Senhor, Ele me arrebatou em espírito, e Ele me leva até o globo terrestre. E quando eu chego, os meus braços doeram muito, porque o vento é muito forte. E quem teve arrebatamento de espírito sabe do que eu estou falando, você sente tudo. O teu corpo fica na terra, mas o teu espírito sobe para fazer a vontade de Deus. E quando eu chego no globo terrestre, eu começo a olhar a imensa terra. Eu fiquei com medo, eu olhava e ficava, meu Deus, eu vou cair daqui. E o Senhor disse: não, observa, somente observa. Igreja, eu contemplo e vi com os meus próprios olhos, e toda vez que eu toco nessa visão, é como se eu estivesse lá, porque eu estive lá, eu estive naquele lugar. E eu subi no mais alto, no topo da terra. E quando eu olhei para baixo, eu observei muitos bairros, muitas luzes acesas. Só que metade da terra estava submersa por uma camada de nuvem, como se fosse uma fumaça. E metade da terra para cima
estava com um ar líquido, um ar limpo, um ar respirável, mas metade da terra estava sobre uma camada, uma nuvem, como se tivesse o céu descido na metade da terra e as pessoas estavam respirando aquele ar. Eu falei, Deus, o que é isso? Ele disse, contempla. Eu sou muito curiosa e sempre pergunto a Deus por quê. Sempre pergunto ao Senhor, não sei porquê, mas eu tenho essa ousadia, essa intimidade com Deus, dele falar comigo e eu perguntar por quê. E quando eu estava observando, ele disse, observa. É como se ele falasse, fica quieta e contempla o que eu vou te mostrar, porque isso vai falar com a humanidade. Eu disse, Deus, o que é isso? O Senhor disse, contempla. E pela segunda vez eu fiquei quieta, eu me acalmei e observei. E quando eu começo a observar, eu vejo vidas, muitas vidas. Imagine o globo terrestre, eu em cima desse globo terrestre. Olha o poder de Deus, igreja, como é tremendo. Eu observo que muitos estavam dormindo, muitos estavam se arrastando com muita dificuldade, muitos estavam sofrendo muito, com muita dor, muitos se arrastavam de uma maneira terrível e estavam todos indo para o mesmo lugar, o centro da terra, bem no meio da terra. Eu falei, meu Deus, que curiosidade, mas eu não vou falar de novo. E comecei a observar. Só que, meus amados, tinha alguns que estavam em posição de soldado. Eles estavam marchando mesmo, marchando de uma maneira linda. Só que algo me chama a atenção. Eles estavam respirando ar puro. A sua cabeça estava inclinada do pescoço acima, respirando aquele ar puro. E da cabeça para baixo, pescoço para baixo, eles estavam submergidos com aquela fumaça. E eu fiquei observando atentamente, estava muito frio lá em cima. Muito frio, que estava congelante. Só que eu senti tudo e Deus permite para a gente saber que é real, não é brincadeira, é real. E eu observando, mais uma vez eu pergunto, eu falo, mas o que é isso? O que está acontecendo? Observa. Simplesmente eu ouvi observa. Irmãos, muitos tentavam se levantar, respiravam aquele ar puro, mas não suportavam, caíam no sono profundo. Outros, mesmo se arrastando, iam para o centro da terra, mas não conseguiam se erguer, não conseguiam se levantar. Não conseguiam de maneira alguma, mas toda a terra estava indo para o mesmo lugar. Toda a terra estava indo para o meio da terra, para o centro da terra. E aquilo me indignou muito. Eu fiquei, aleluia, Jesus, querendo saber o que era, porque eu sou curiosa com as coisas de Deus. E eu observei, e de repente o Senhor falou comigo, eu calado, Ele disse, observa. Amada igreja, não vamos passar a nossa vida inteira carregando problemas, carregando situações que a gente pode aqui resolver, porque tem coisas que é só Deus, mas o que está acontecendo nos dias de hoje da igreja são problemas que a igreja não está resolvendo. Irmão, você está querendo dizer o quê? Tem muita luta que o homem e a mulher estão adquirindo com as suas próprias mãos. Tem muita bagagem, não está conseguindo caminhar, não está conseguindo, porque a mente está ocupada com as coisas terrestres. A igreja não está focada no alvo, o céu. A igreja não está se preocupando com as coisas celestiais. A igreja não está mais preocupada com a renúncia, com será que Deus ele se agrada? Será que Deus ele vai gostar disso? Eu tenho que obedecer porque eu tenho uma chamada e a chamada não é para qualquer um. Eu fui chamada, eu fui escolhida, então eu preciso renunciar. Eu preciso fazer as coisas direito, eu preciso focar nas coisas do Pai. Eu preciso estar na direção de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Porque quando a igreja se preocupa em fazer a vontade de Deus é diferente. Tem menos problema. Porque o Senhor diz assim, se preocupa
noite, o controle de tudo está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Os seus problemas estão nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. A tua filha está nas mãos de Deus. O teu filho está nas mãos de Deus. A tua casa está nas mãos de Deus. A tua história está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, o que é que você está fazendo, mexendo nas coisas que estão na mão de Deus? Se está na mão de Deus, deixa na mão dele. Porque se precisar, ele vai quebrar por você. Se precisar, ele vai matar por você. Se precisar, ele vai sacudir por você. Se precisar, ele vai trabalhar na série, me canta, na mandaia, solha. Então não se preocupa. Se preocupa com as almas, se preocupa com a obra, se preocupa com as outras coisas. Esse problema está só te deixando respirar fumaça. Esse problema está te matando. Essa situação, essa adversidade está fazendo com que você carregue a cruz errada. E nós temos que cravar, chamar a candelaria. É a cruz da nossa salvação. Glória a Deus. Nós temos que levar essa cruz e não podemos esquecer que essa cruz tem que ir conosco até o fim, igreja. Não há cruz de problemas. Descansa. O que diriam os apóstolos antigamente, que não tinha nem onde colocar a cabeça ao filho do homem para descansar, para repousar? Será que ele estava preocupado em roupa nova e sapato novo? Será que ele estava preocupado se o sapato da irmã está furado e você está olhando todos os dias? Será que ele estava preocupado com que roupa que você veio hoje para Candarabacanha? Será que ele estava preocupado no carro do ano? Ele estava preocupado em trazer a salvação. Ele estava preocupado, sabe do quê? Em salvar as almas das garras de Satanás. Glória a Deus. Enquanto muitos se afogam com os problemas, poucos estão interessados nas coisas de Cristo. Porque naquele mesmo dia em que eu fui arrebatada, eu contemplei o que Deus vai fazer. Eu contemplei o que o Senhor, Ele vai trazer sobre a terra. Sabe o que o Senhor me trouxe? E eu observei com os meus próprios olhos que essa terra um dia há de comer, se eu não for transladada. Porque é o que eu peço para Deus, não experimentar a morte. Sabe o que eu contemplei? Aqueles que estavam focados no seu chamado. Não importa o que está acontecendo na terra, ele está focado em Deus. Eles continuaram marchando como soldados. Quando eu observo e vejo quando você diz assim, a ordem é para marchar. Diz ao povo de Israel que marche. O que significa isso? Diz ao povo de Israel que marche. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para a mão forte do homem. Porque o que Deus fez? Israel continuou marchando. Passa Israel pelo meio do mar. Pode passar porque está seguro Israel. O que Deus fez? Matou os cavaleiros e seus cavalos afogados e mostrou o seu poder. Então quando Deus, Ele peleja por minha vida e por sua vida, olha, pode ter certeza que o general sabe de todas as coisas. Ele já venceu guerras fortes no passado. Ele venceu, vencerá e sempre está vencendo, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Disposta! Marcharam como soldados. Estou terminando o horário, já nos dá. Aleluia. Foram até o centro. E quando chegaram todos naquele meio da terra, uma luz muito forte clareou ali, somente aquele lugar. Eu vi a sombra de uma mão que rapidamente todos aqueles que estavam respirando o ar puro do seu pescoço acima foram sugados por aquela sombra daquela mão. Está dando microfone porque está um pouco alto o microfone. E pegaram, aquela mão forte sugou e levou. Porque nós seremos sugados, porque nós não somos daqui. O Senhor vai sugar a todos aqueles que estiverem posicionados à sua chamada.
posicionados com a tua cruz. Porque aqueles que estiverem submergidos com problemas, com picuinhas, com fofoquinhas, com dilemas, com isso, com aquilo, com não sei o quê. É tanto problema agora na vida dos crentes. É tanta situação. Aprende a resolver, crente. O que é para resolver, resolve aqui, pronto, acabou. O que não for, deixa para Deus, porque Ele resolve aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode. E deixa a cruz da salvação tomar conta, submergir na tua vida. Pega essa cruz nessa noite, pega essa cruz nessa noite, carrega ela, mas com gosto. Porque cruz não é problema, cruz, eita, é coisa tremenda, é coisa linda. E se nós não pegar essa cruz e caminhar após o Senhor, nós não vamos conseguir. Eu quero que você nessa noite fique de pé, por gentileza, fica de pé, por gentileza, eu sei que tem gente aqui nessa noite que entrou aqui de uma maneira e diz: Senhor, eu já não aguento mais, Senhor, já não consigo mais viver dessa maneira, Senhor, o negócio está estreito, mas Deus tem uma palavra para você aqui nesse lugar. Pega essa cruz da salvação, pega e deixa a cruz do impedimento, deixa a cruz da bacandaraia, que está pensando que não está conseguindo, leva essa cruz da salvação, porque o Senhor está dizendo nessa noite: eu te chamei, foi para fazer a diferença, eu te chamei, foi para impactar onde tu pisares a planta do nosso pé, eu te chamei para converter o pecador do pecado, para convencer aquela alma, eu te chamei para você ser sal da terra e luz do mundo, eu te chamei para você glorificar o meu nome em meio aqui na cidade, eu te chamei para você me adorar em meio às situações, eu te chamei e te dei autoridade nessa noite, foi para você pisar na cabeça da serpente e na cabeça dos escorpião, eu te chamei, foi para você me adorar. Ramandai a sola, ramando e canta na banjada, ramando é como tu me vai sair, ramando é cantar a sola e me rasga. Meu Deus, coisa tremenda, glorifica o Senhor, igreja.